Afinal, por que será que os ossos de dinossauros não aparecem em qualquer lugar, mas só são encontrados em pontos bem específicos? Esse fato contradiz a alegação dos cientistas de que no passado os dinossauros dominavam a Terra e ocupavam todos os nichos, tanto em terra firme quanto nos céus. Ou será que no fim das contas os dinossauros eram criaturas fictícias e quem está certo são os conspiracionistas que dizem que a Terra é plana? Além disso, para quem acredita em conspiração, continua sendo um grande mistério. Onde foram parar os ossos dos dinossauros que deveriam ter se espalhado pelo planeta inteiro após a queda do asteroide? Olá, pessoal! Olha, em vez de dar risada dessas ideias, que à primeira vista parece até boba, que tal começar a levar a sério essa dúvida, hein? Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hoje vamos ajudar você a chegar a uma resposta com base em dados científicos que já são bem conhecidos. Então, bora começar! A Era dos Dinossauros. Negar a existência dos dinossauros é praticamente o mesmo que dizer que o Império Romano nunca existiu. De acordo com estudos científicos, a Era dos Dinossauros durou cerca de 160 milhões de anos. Eles surgiram no período Triássico, há 230 milhões de anos, e foram extintos no fim do Cretáceo, há 66 milhões de anos após a queda do asteroide de Chicxulub. Ou seja, o tempo dos dinossauros corresponde a toda a Era Mesozoica, que inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ao longo desses milhões de anos, os dinossauros continuaram evoluindo. Novas espécies surgiram, enquanto outras desapareceram. Atualmente, o número de espécies de dinossauros cientificamente confirmadas giram em torno de 1.100 a 1.300, mas a cada ano são descobertas em média de 25 a 50 novas espécies. Segundo os paleontólogos, o total de espécies de dinossauros pode ter chegado a algo entre 1.500 e 3.000. Mas há quem defenda que esse número era ainda maior, com mais de 10.000 espécies diferentes. Por isso dá para dizer que a quantidade de espécies de dinossauros talvez não fosse menor que a dos mamíferos de hoje. Na verdade, pode até ter sido maior. E entre todas essas espécies, as mais conhecidas do grande público são, claro, os gigantes como o Brontossauro e o Tiranossauro Rex. Esses dinossauros aparecem em livros, filmes, expressões populares, obras de arte e acabaram virando verdadeiras estrelas da nossa cultura. Mas além desses heróis dos filmes e livros, existiam muitos outros dinossauros incríveis, menores, mas que não deixavam nada a desejar. Muitos dominavam a terra firme, e alguns, como as aves, também conquistaram o céu. Como exemplo, temos o Estegossauro, com placas de armadura nas costas, e o Velociraptor, que caçava em grupo como uma matilha de lobos. Mas, no fim das contas, para onde será que foi parar toda essa diversidade de dinossauros? Por que existem tão poucos fósseis? Na verdade, parte da resposta já está escondida dentro da própria pergunta. A palavra-chave aqui é fóssil. Os ossos são compostos em 60 a 70% por uma combinação de cálcio e fósforo, sendo o principal responsável por sua estrutura o mineral chamado hidroxiapatita. E é justamente o cálcio que deixa o osso duro. Já os componentes orgânicos do osso são formados principalmente por colágeno, que dá flexibilidade e elasticidade ao esqueleto. Se você retirar os minerais e deixar só a parte orgânica, o osso fica mole, praticamente como uma borracha. Agora vamos entender como um cadáver de dinossauro se decompõe e depois se transforma em pedra, ou seja, como acontece o processo de fossilização. A decomposição da parte orgânica dos ossos acontece de forma relativamente rápida. Primeiro, animais carnívoros destroem o cadáver, rasgando-o em pedaços. Em seguida, bactérias e fungos entram em ação. Depois, entram em cena o vento e a água, que ajudam a espalhar os ossos por uma área ainda maior. Como resultado, em poucos anos, ou no máximo depois de algumas décadas, os ossos acabam desaparecendo por completo. Para que os ossos sejam preservados, é preciso que várias condições bem específicas estejam presentes. Primeiro, os ossos precisam ser rapidamente soterrados em uma bacia de sedimentos e, logo em seguida, cobertas por uma camada espessa de sedimentos que impeça a entrada de oxigênio.
Na natureza, locais que reúnem essas condições são lagos, leitos de rios após enchentes, áreas pantanosas e águas rasas próximas à costa. Só quando todos esses fatores se alinham é que o corpo de um dinossauro consegue escapar da decomposição completa e do desaparecimento total. Dentro dessas camadas de sedimentos impermeáveis ao oxigênio, o cadáver do dinossauro pode permanecer em um estado relativamente estável por muitos anos. E, curiosamente, se houver ainda mais condições especiais envolvidas, o corpo pode até se transformar em uma múmia. Há inclusive registros confirmados por paleontólogos de casos em que pedaços da pele dos dinossauros conseguiram se preservar. No entanto, entre os milhares de fósseis que já foram descobertos, esse tipo de caso continua sendo extremamente raro. As condições necessárias para ocorrer a fossilização, ou seja, a transformação em pedra, são um pouco mais comuns do que as de mumificação, mas ainda assim são bem comuns. A fossilização acontece quando os compostos orgânicos e inorgânicos dos ossos vão sendo substituídos por minerais. Durante esse processo, parte dos compostos orgânicos é lavado pela água, enquanto outra parte vai sendo substituída por minerais dissolvidos nela. Na maioria dos casos, esses minerais são calcita e dióxido de silício. Essa substituição costuma ocorrer principalmente quando a água penetra nos minúsculos poros da parte inorgânica do osso do dinossauro. Como resultado, a estrutura porosa do osso vai sendo substituída por uma estrutura mineral rígida, e o osso se transforma completamente em pedra, mantendo sua forma original. Ou seja, o processo que permite que os ossos de dinossauros se preservem até os dias de hoje depende de uma sequência de acontecimentos extremamente raros. E o mais impressionante, todos esses eventos ainda precisam acontecer numa ordem bem específica, o que torna tudo ainda mais improvável. A primeira condição é que o local onde o animal morre seja um local onde o seu corpo possa ser rapidamente coberto por terra. A segunda é que no momento em que o cadáver for soterrado, não haja entrada de oxigênio naquele ambiente. A terceira condição é que o corpo permaneça imóvel sob as camadas de sedimento por um longo período, até que o processo de fossilização se complete. E a quarta é que, por causa de mudanças geológicas, os ossos fossilizados sejam trazidos de volta para perto da superfície. Só assim os paleontólogos de hoje conseguem localizar esses fósseis e escavá-los com mais facilidade. Por que os fósseis só aparecem em certas regiões? No mundo não existem tantos lugares onde os estratos da era mesozoica estejam expostos na superfície e ainda possam conter fósseis de dinossauros. Por isso, na maioria das vezes, as equipes de paleontologia precisam viajar até desertos da América do Norte, América do Sul, Mongólia ou China para procurar fósseis de dinossauros. O local mais sagrado para ossos de dinossauro talvez seja o deserto de Gobi. Nesse deserto, as antigas camadas rochosas da era mesozoica, onde os fósseis estavam escondidos, ficaram expostas por causa da erosão e depois acabaram cobertas por uma camada de areia não muito espessa. Agora talvez você esteja se perguntando o seguinte: como é que os paleontólogos sabem onde escavar para encontrar ossos que ficaram enterrados por milhões de anos? E para responder essa pergunta em detalhes, seria preciso estudar um livro didático de paleontologia. Mas de forma bem simples, dá para resumir com a seguinte explicação. Os paleontólogos escolhem áreas que, no passado, ofereciam as condições ideais para que o corpo do dinossauro fosse rapidamente coberto por terra e depois passasse por um longo processo de fossilização. E assim que encontram os primeiros ossos, continuam escavando ali mesmo. Mas o contrário também acontece com quase a mesma frequência. Ou seja, às vezes alguém encontra, por acaso, um osso ou fragmento de esqueleto, e aí os paleontólogos aparecem no local como moscas em volta do mel. Em regiões úmidas, quase não se encontra ossos de dinossauro. Lugares assim costumam estar cobertos por florestas e áreas alagadas, ou são usados como pastagens e plantações. Normalmente, nesses locais, as camadas da era mesozoica ficaram escondidas sob sedimentos muito mais recentes, o que torna o acesso impossível. E mesmo que algum movimento na crosta terrestre traga os fósseis de volta à superfície, eles acabam sendo destruídos rapidamente pelas raízes das plantas ou pela erosão do solo.
Por isso não faz sentido esperar encontrar ossos de dinossauro escavando o porão de uma casa no subúrbio ou em alguma obra de fundação na úmida e densamente povoada Europa. Se você quiser apostar na sorte, melhor tentar em regiões mais secas e com menos vegetação. Nesse aspecto, os chineses e os americanos são privilegiados. Se tiverem vontade e tempo livre, podem dar uma passada no deserto de Taklamakan ou nas regiões desérticas de Montana e Dakota do Sul, e quem sabe achar 1, 2 ou 3 ossos de tiranossauro ou estegossauro. Mesmo em lugares onde fósseis são relativamente comuns, ainda acontece de alguém simplesmente não perceber e confundir um fóssil com uma pedra qualquer, e acabar deixando passar a descoberta. Em áreas turísticas ou reservas naturais, é comum que o contorno das rochas ou das cristas das montanhas lembre a silhueta de vários animais. Mas no caso dos fósseis, o contrário costuma acontecer. Ossos de dinossauros muitas vezes parecem apenas pedaços de pedra sem forma definida. E para conseguir distinguir um fóssil de uma pedra comum, é preciso ter ao menos o conhecimento básico sobre a estrutura do tecido ósseo e saber identificar a diferença entre ele e a rocha ao redor. Isso é ainda mais essencial quando o que se encontra não é um esqueleto inteiro, mas só um fragmento. E na maioria das vezes são partes isoladas do esqueleto, como dentes, falanges ou pedaços da mandíbula. E para quem só conhece superficialmente a anatomia dos animais atuais, fica difícil saber de qual parte do corpo aquilo veio. Na natureza, esses fragmentos ósseos geralmente estão espalhados por uma área extensa. E para conseguir montar um esqueleto completo, cada pedacinho precisa ser analisado com extremo cuidado. Nesses casos, os pesquisadores passam anos retirando cuidadosamente as camadas da rocha que envolvem o fóssil, uma a uma. E o trabalho não é feito com picaretas ou marretas, mas sim com pinças, pequenos martelos de precisão usados em joalheria e escovas de dente. Mesmo assim, quase nunca é possível recuperar todos os ossos de um exemplar. Por isso, ao exibir esqueletos de dinossauros, os cientistas muitas vezes recorrem a métodos de extrapolação e interpolação. Antigamente era comum ver nos museus esqueletos de dinossauros montados como mosaicos, com fósseis reais conectados com partes feitas de gesso ou outros materiais. Às vezes, para deixar mais claro o que era original e o que foi reconstruído, essas partes artificiais eram pintadas de branco ou de qualquer cor que contrastasse com os fósseis. Hoje em dia, muitos desses esqueletos em mosaico estão sendo substituídos por réplicas completas feitas de gesso ou plástico. E isso acabou virando mais uma desculpa para os conspiracionistas colocarem em dúvida se os fósseis de verdade são mesmo verdadeiros. Em resposta a essas acusações absurdas, os paleontólogos afirmam o seguinte: cada fragmento de esqueleto encontrado foi registrado com precisão no local de escavação, desenhado em detalhes, fotografado e até filmado. Imaginar que alguém colocou de propósito pedaços de ossos falsos na exposição só para enganar as pessoas é algo totalmente sem sentido. Não dá nem para entender por que alguém faria isso, muito menos imaginar o trabalho absurdo que isso exigiria. A história dos tecidos moles dos dinossauros. Provar a verdade para alguém cheio de preconceitos é sempre um desafio. E quando a pessoa tem pouca instrução, isso se torna ainda mais difícil. Mas ao longo da história das pesquisas sobre dinossauros, já houve momentos em que até paleontólogos profissionais se depararam com fatos tão inacreditáveis que custaram a acreditar. Um desses episódios aconteceu no início de 2005 e ficou conhecido como o caso dos tecidos moles de dinossauro. Naquele ano, a paleontóloga Mary Schweitzer estava estudando os ossos de um Tyrannosaurus rex, descoberto no estado de Montana. Era um fêmur gigantesco e extremamente robusto de um dinossauro carnívoro, mas durante o transporte, um técnico de laboratório acabou quebrando o osso. O relatório oficial diz que a quebra foi proposital, para facilitar o transporte. Ao examinar o interior do osso fraturado, Mary notou algo espantoso. Havia tecidos fibrosos, estruturas elásticas parecidas com fios e até tubos finos parecidos com vasos sanguíneos. Curiosa, ela tratou quimicamente o osso para amolecê-lo e se deparou com uma cena inacreditável. O tecido ósseo esticava e depois encolhia de novo. Segundo a teoria clássica, algo assim seria simplesmente impossível.
Pela lógica da ciência, proteínas e tecidos moles só poderiam ser preservados, mesmo nas melhores condições, por no máximo 1 a 2 milhões de anos. Mas esse Tyrannosaurus Rex viveu há mais de 66 milhões de anos. Quando os resultados foram publicados, a descoberta gerou um debate acalorado na comunidade científica. Muitos pesquisadores disseram que Mary estava errada e que as proteínas encontradas nos ossos eram, na verdade, resíduos modernos que haviam se infiltrado ali. E é compreensível que esses cientistas tenham ficado céticos. Até então, acreditava-se que as moléculas de colágeno eram extremamente frágeis e não conseguiriam manter sua estrutura intacta por dezenas de milhões de anos. Mesmo assim, a equipe liderada por Mary Schweitzer seguiu firme com as pesquisas sobre os misteriosos ossos do dinossauro. E em 2007 conseguiram identificar colágeno tipo 1, uma proteína típica do tecido ósseo. Depois, em 2009, encontraram vestígios de vasos sanguíneos nos ossos de um Brachiolephosaurus que estava próximo ao Tyrannosaurus. E em 2020, conseguiram identificar estruturas de cartilagem e até de células. E o mais impressionante, a presença dessas substâncias foi confirmada por vários métodos independentes, como testes químicos, espectrometria de massa, observação por microscópio eletrônico e análise espectroscópica. E isso não foi só uma descoberta, foi um verdadeiro acontecimento. As substâncias encontradas não apenas lembravam proteínas de tecidos, elas se pareciam demais com proteínas presentes nas aves atuais. Hoje em dia, ninguém mais nega que havia proteínas nos ossos dos dinossauros, mas o motivo de essas proteínas terem se preservado por tanto tempo ainda continua um mistério. Atualmente, a maioria dos pesquisadores acredita que o responsável por essa preservação tenha sido o ferro presente no sangue. Quando o animal morre, o ferro liberado da hemoglobina se liga às proteínas, estabilizando-as e atuando como um conservante natural. Esse processo é parecido com o curtimento da pele, quando ela é mergulhada em soluções ricas em sais minerais. É bem provável que alguns fãs do filme Jurassic Park estejam torcendo para ouvir a frase "com as proteínas antigas encontradas nos fósseis, seria possível trazer de volta os dinossauros gigantes ao mundo moderno". Mas, para a tristeza deles, a ciência atual ainda está longe disso. Porque para ressuscitar um dinossauro, seria necessário ter o DNA dele. E infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, o DNA só consegue se preservar por cerca de 1 milhão de anos. Se estiver congelado, esse prazo pode se estender até 2 milhões de anos, até 2 milhões de anos no máximo. Ainda assim, os fãs da engenharia genética não precisam perder as esperanças. Isso porque, na verdade, o caminho inverso, transformar aves modernas em dinossauros, pode ser viável. Essa possibilidade já foi mencionada pela imprensa e comentada por alguns divulgadores científicos. O que os cientistas estão tentando fazer é intervir na expressão genética do embrião de uma galinha moderna. A ideia é reativar certos genes de dinossauro adormecidos, como os que formam dentes ou caudas, e suprimir os genes mais recentes, como os que moldam o bico, fazendo com que o embrião manifeste traços de seus ancestrais distantes. Ainda não se sabe exatamente qual seria o objetivo de transformar um passarinho em um monstro, mas o fato é, as aves modernas são descendentes diretas dos dinossauros terópodes. E se você achou esse episódio interessante, não esquece de curtir e compartilhar. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo episódio aqui no canal Pipa. Até mais!